Nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, a mais um culto da Congregação Cristã Apostólica, transmitida por Facebook, transmitido por YouTube, em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste culto, nós vamos convidar a todos que possamos cantar os hinos, louvar ao Senhor. Nós, irmãos, temos que sempre estar buscando comunhão na presença de Deus. Quando nós buscamos comunhão, quando nós alcançamos uma comunhão com o Senhor, as coisas
começam a ser esclarecidas nas nossas vidas. Então, que haja esclarecimento da parte de Deus para a tua vida, meu irmão, minha irmã, famílias que nos acompanham, amigos que nos assistem, mas que possamos buscar comunhão com Deus. Cante como se você já tivesse alcançado a tua vitória. Quando um exército entra na cidade com uma vitória na mão, com uma bandeira na mão, eles não entram chorando, eles não entram lamentando, eles entram cantando com posição de honra. Então, levanta a tua cabeça, o Senhor é contigo. Vamos cantar nesse começo desse culto o hino que no livro de louvores da Cristã Apostólica é o número 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você cantou esse hino e o culto terminasse agora, tenho certeza que você já sentiria
a justificação do Senhor, este clamor, este louvor, o Senhor derramará das bênçãos dele sobre nós. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos, em continuação a este culto, cantar o hino 367. Glória a Deus, glória ao Senhor. Bem, irmãos, irmãs, nós buscaremos o Senhor em oração, apresentaremos sim todas as causas, mas é muito importante que a nossa mente esteja voltada ao trono da glória de Deus. Esqueça, irmão, tudo o que se passa na tua vida, por um momento só. Derrame seus pensamentos aos pés somente do nosso Deus. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, o Senhor é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. O banco, o médico, o diretor da escola, patrão, o supervisor, o mecânico, todos estes têm domínio limitado sobre as coisas. Mas se você esquecer as tuas aflições nesse momento e confiar no Senhor, buscar ao Senhor, glorificar ao teu Deus em comunhão nesta oração, o Senhor é poderoso para vir e suprir toda a tua necessidade. Está escrito nas Escrituras que os apóstolos andavam por Jerusalém e pessoas de várias localidades vizinhas e da própria Jerusalém vinham e colocavam os enfermos enfileirados, os endemoniados, os aflitos, e por onde eles passavam, até a sombra de Pedro curava. Está escrito nas Escrituras
que todos eram curados. Porque o Espírito Santo, ele tem poder de curar todas as enfermidades, tem poder de curar, suprir todas as necessidades. A tua aflição, quando um irmão, quando um amigo confidencia a outro amigo, a outro irmão, a própria aflição, a própria limitação, os próprios medos, quem recebe a informação fala: ei, rapaz, isso não é nada, fique em paz, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas ele não tem poder de resolver o meu problema. Como que ele pode falar que o meu problema não é nada? Uma dor de dente que eu sinto é muito maior do que se um irmão que está comigo na produção do culto tiver a mão amputada. Porque o que dói em mim, só eu sei. A tua aflição, só você sabe, meu irmão. Só você sabe, minha irmã. Mas tem um que sabe também. É o Senhor que fez os céus e a terra. E a esse nós iremos dobrar os nossos joelhos nesse momento. Por esse nós iremos clamar. E dele virá a intercessão. Buscaremos intercessão e dele virá o socorro para a tua petição. Irmãos que estão em comunhão neste momento, vamos clamar, vamos buscar. O Senhor está pronto para nos atender. Basta que creiamos, basta que consigamos colocar a nossa mente em comunhão com Cristo Jesus, nosso Senhor. Há momentos das nossas vidas que, independente de como você esteja, o Senhor te livra do mal. Há momentos em nossas vidas que, independente do caminho que você tenha tomado, o Senhor te tira e te salva. Mas há outros momentos em que o Senhor quer a tua adoração. Esse é o momento da tua adoração. Vamos juntos, em comunhão, buscar a face do Senhor com oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Glória, glória ao Criador, aleluia. Glória a Deus eterno, bendito é teu nome. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos em ato de humilhação na tua presença, rendendo-lhe graças, Senhor, pelo projeto de salvação a qual tu tens com as nossas almas. Graças te damos pelo fôlego de vida, graças te damos pelas famílias que aqui nós estamos te representando, cada um dos teus filhos, as tuas filhas que nos acompanham neste culto, por nós representados também. Senhor, graças te damos por tudo quanto tu tem nos feito, graças te damos porque até aqui a tua mão tem nos alcançado. E se o que temos feito, Senhor, não é agradável, se o que temos pensado não é reprovável na tua presença, nós queremos te pedir perdão pelas nossas faltas, perdão pelos erros que cometemos, seja em obras ou em pensamentos. Senhor, nós somos fracos, nós somos errantes, mas confiamos em Ti e te pedimos nesta oração que Tu não olhe do céu para nos julgar, tampouco para pesar a Tua mão sobre nós, olhando para nós com justiça do que devemos, do que não devemos, do que podemos ou não. Senhor, mas que Tu possa mais uma vez nos pegar no colo e cuidar de nós com a Sua infinita misericórdia. Graças te damos porque confiamos em Ti, não por costume, mas nós estamos na Tua presença porque temos certeza no Deus que fez os céus e a terra. Temos certeza dos favores a qual Tu tens já nos alcançado e maiormente pelos favores que Tu haverá de fazer sobre nós. Senhor, apresentamos todos os pedidos de oração, as enfermidades, as causas, seja na justiça ou causas de contenda. Senhor eterno, te apresentamos o desemprego, te apresentamos o salário atrasado, te apresentamos, Senhor, a despensa vazia,
Te apresentamos os maus pensamentos, as depressões. Te apresentamos as enfermidades incuráveis. Te apresentamos, Senhor eterno, a desunião familiar, a desunião nos casais. Senhor, te apresentamos as contendas nas igrejas. Te apresentamos, Senhor, aonde tiver necessidade, neste momento apresentado, Senhor, diante do Teu povo, seja nos grupos de WhatsApp, Facebook ou YouTube. Te apresentamos, Senhor, os pensamentos que os Teus filhos têm, que só eles e Tu conhece. Senhor, te apresentamos todas as nossas petições. Que Tu possa, do alto do céu, encontrar em nós um ponto de fé, um ponto de condição, para que Tu possa derramar sobre nós e atender a todas as nossas petições. Entre, Senhor eterno, com saúde na casa do enfermo. Entra com saúde nos hospitais. Senhor, entra com justificação do Teu povo nos tribunais. Entra com união nas famílias, nos casais, pelo amor do Teu nome, nas igrejas. Senhor, permita que possamos viver dias de prosperidade e dias de paz na Tua presença. Queira estar conosco, Senhor, queira tomar nas Tuas mãos estas petições pelo amor do Teu santo nome. E maiormente nós Te pedimos, manda do céu um passo da Tua santa, bendita e poderosa palavra. É o que Te pedimos, na certeza de alcançar por Jesus Cristo, o Filho do Teu amor, aquele que vive e é eterno. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em continuação a este culto, amados irmãos, vamos cantar o hino 206. Glória a Deus, glória ao Senhor. Bem, irmãos, este é o momento que o Senhor nos concede da Santa Palavra. Que fiquemos nós em uma íntima comunhão com o Senhor, que o Senhor possa inspirar quem está no atendimento e que as nossas necessidades sejam alcançadas, sejam lembradas pelo Senhor. A comunhão da produção do culto, a comunhão de quem assiste o culto, é quem direciona
o Espírito do Senhor pela revelação da palavra. Não é diferente na sua vida, meu irmão. Então, que você possa ficar em comunhão neste momento. O que foi é passado, que a nossa mente esteja presa ao presente e maiormente ao futuro, que o Senhor possa guiar todos os nossos passos, para que um dia, independente de como, mas que possamos repousar em paz, na certeza da vida eterna. Então, a comunhão que te peço neste momento é que possamos receber a mensagem que o Senhor tem para nós neste culto. Por esta parte, por esses conselhos, o nome santo do Senhor seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler, amados irmãos. A palavra do Senhor tem nos mostrado na carta que escreveu Judas, antes de Apocalipse, é o último livro, Epístola Universal do Apóstolo Judas. Se você tem a sua Bíblia, é só ir lá no finalzinho que você encontra. Epístola Universal do Apóstolo Judas. Vamos ler, é um capítulo único, vamos ler o verso 20 ao verso 25. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Palavra que o Senhor tem nos mostrado. Eu não sei nem se eu já tinha lido outras vezes. Judas, assim como Tiago, irmão do Senhor Jesus, vem, quando nós temos contato com este livro, vemos um poder muito grande, irmãos. Este foi um apóstolo que pouco conhecido, mas que o Espírito Santo apoderou-se fortemente dele, porque ainda que a nossa história não fique registrada, mas nos céus está registrado tudo aquilo que o Senhor se usou de nós, tudo aquilo que o Senhor se usou de você. Você pode ser um desconhecido até na tua família, mas o Senhor conhece o que está dentro de ti. O Senhor conhece o que está dentro dos nossos corações, das nossas mentes, o quanto nós temos buscado comunhão com Ele. E a palavra do Senhor hoje, irmãos,
é uma palavra, é um conselho. Assim como o Senhor Jesus, nos anos que Ele esteve na terra, admoestando, doutrinando o povo, que o Senhor sempre teve palavra de misericórdia na boca dele, porque, amados irmãos, a justiça, o julgamento, o certo, o pecado, a condenação, isto só o Senhor pode fazer. A nós que estamos vivendo em uma comunidade cristã, a nós que temos cada qual a sua família, a nós que vivemos socialmente em uma empresa, em um grupo, nós temos que ter na nossa boca a misericórdia, a paz, a piedade. Aqui Judas deixa para nós o seguinte conselho: que possamos nos apiedar daqueles que estão duvidosos. Porque, irmãos, a palavra vem sobre a igreja, mas há dentre nós aqueles nossos irmãos que estão com a fé enfraquecida, e eles já não sabem mais se devem olhar à direita ou à esquerda, porque já não têm alcançado condição, não têm alcançado justificação. Parece que as coisas na vida dele vai de mal a pior. E estes pode ser que falem alguma coisa a respeito da ordem do culto, da palavra, que aos olhos, que tomem comportamento que aos olhos de outros irmãos, aquele ali está até blasfemando. Mas o conselho do Senhor, através desta epístola, dessa carta do apóstolo Judas, é clara, que devemos nos apiedar dos duvidosos e salvai e tende misericórdia daqueles que aborrecem. Irmãos, o Senhor hoje, a palavra de hoje, o Senhor vem mais uma vez colocando um basta na regra, na lei, colocando um basta naqueles que julgaram a tua vida e a tua condição perante o Senhor. Se o conselho da palavra é para que nós possamos nos apiedar, se o conselho da palavra é que nós não devemos julgar, se o conselho da palavra é que sempre devemos abraçar aquele que está enfraquecido, a palavra do Senhor hoje vem para que você possa receber consolação que vem dos céus, para que você possa receber justificação do trono da glória de Deus. O Senhor conhece os teus passos, conhece os meus, o Senhor conhece os passos de todos nós. O Senhor sabe que todos nós, em algum momento, tomamos caminhos que não o agrada, mas a justificação e os favores do Senhor se renovam nas nossas vidas todas as manhãs. É isso que está escrito nas Escrituras. Então a palavra do Senhor hoje vem para que você possa ter paz no teu coração. O lugar que está reservado no trono da glória de Deus para você não é para quem te julga, é para você. E nós, irmãos, que temos, seja no atendimento do culto, seja aqueles irmãos que têm algum papel de liderança, que têm algum cargo em alguma igreja, um ministério em alguma igreja, cuidado, irmãos. Não julgue o teu irmão, não julgue os pequeninos na terra.
Estamos todos no mesmo barco, lutando pela salvação das nossas almas. A salvação é pessoal. Se o teu irmão está em erro, está em pecado, abrace o teu irmão e permita que ele possa se reconciliar com o Senhor. A igreja é um lugar, é um pronto-socorro espiritual, que os abatidos de espírito vêm para receber o refrigério. Este culto, ele não é para colocar ninguém para fora de igreja alguma. E se colocaram você para fora de alguma igreja, se o homem levantou a voz para você e falou que você não é digno, abra teus olhos espirituais. Tem igreja na tua cidade, tem igreja na tua rua, não importa por quem seja anunciado, mas importa que seja anunciado o reino da glória de Deus, irmãos. Você não tem julgamento na tua vida, porque quem te julga é o Senhor. E hoje, por essa palavra, as tuas faltas estão perdoadas e a tua vida está justificada perante o trono da glória de Deus. Seja renovada a tua força, seja renovado o teu espírito, seja renovada a tua fé, seja renovada a confiança sua em Jesus Cristo. Ah, mas eu andei por caminhos errantes. Pela minha igreja, eu não tenho condição para mais nada. Pela tua igreja você não tem condição? Mas que igreja é essa que está julgando antes de Deus? Irmãos, reconciliação, misericórdia, graça, paz, vem da parte de Jesus Cristo para nós. O Senhor não falou, andai pelas ruas da cidade e julgai o teu irmão, e condenai o teu irmão, e coloque o teu irmão em desgraça. Não. Entrai nas cidades e curai os enfermos. Entrai nas cidades e não julgue, mas abrace com misericórdia. Irmãos, esta não é a palavra deste culto. Este é o mandamento do Senhor Jesus para nós. Aqui nós lemos o testemunho, a carta, o conselho à igreja de Deus do apóstolo Judas. Apóstolo Judas andou com Cristo, comeu na mesa com Cristo. Oxalá não tenha dormido no mesmo lugar, no mesmo recinto. Foi criança junto com Cristo. Quando o Senhor Jesus foi despertado para guiar no ministério santo, porque Ele foi o único santo que andou entre nós, a própria família dele o rejeitou, está escrito na palavra, que os irmãos dele aconselhavam que ele saísse de perto deles, que saísse de Nazaré, porque não tinham comunhão, não estavam no mesmo sentimento. Mas quem traz o sentimento é o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado sobre os irmãos de Cristo, sobre a família de Cristo. E aqui está o conselho do irmão, do apóstolo Judas. Irmãos, por graça e por misericórdia, nós estamos na presença do Mestre. O Senhor tem renovado os favores dele na nossa vida todos os dias. Quem produz o culto, quem atende, outros irmãos, outras igrejas, outras liturgias, outras doutrinas, todos são errantes, todos cometem falha. A tua falha não é maior do que a falha que está em oculto daquele que te julga. Então coloque para trás todo mau julgamento e seja confortado e receba a reconciliação que vem do trono da glória do Pai. É dele que nós temos que estar na presença dele todos os dias, clamando, louvando e buscando justificação. A graça
nos foi derramada por Jesus Cristo. Ele pagou os nossos pecados no duro madeiro da cruz. Ele deu a própria vida por amor de nós. E por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, a condição desta palavra te alcançar, seja onde você estiver. O culto produzido em Barueri, estado de São Paulo, Brasil. Oxalá você esteja até em outra nação. Não importa onde você está, mas importa que o Senhor Jesus te alcançou. Não tem homem que possa te afastar do amor que há em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esta é a palavra, recebamos ela como vinda do trono da glória de Deus, e que o Senhor possa confortar os nossos corações no dia das nossas aflições, no dia que se levantarem trincheiras contra nós, que possamos lembrar desta epístola, que possamos lembrar desses poucos versos, e que o Senhor possa derramar sobre nós as misericórdias, a justificação que só vem da parte de Deus. Protegidos nós estamos sob os cuidados celestiais. Não tem sobre nós julgamento de maldição. Não tem sobre você julgamento de condenação. O Senhor que morreu por nós te justifica mais uma vez por essa palavra. Mas tome os teus caminhos para agradar ao Senhor. Não tente o Senhor teu Deus. Se reconcilie com o Senhor, lave as tuas vestes, se limpe de todo mal, de todo vício, de toda contaminação, de todo mau costume, porque o Senhor, irmãos, não tem limite para perdoar e justificar. Mas, quando nós reincendimos no erro, o Senhor não pode desenvolver os planos de benção que Ele tem nas nossas vidas, porque nós não estamos nos apresentando dignamente. Irmãos, espero que todos nós possamos receber essa palavra, que possamos buscar comunhão com o Senhor, que busquemos agradá-lo em espírito e em verdade, porque quando nós buscamos agradar a Deus, ainda que erremos, mas as bênçãos do Senhor são derramadas sobre nós. Tenha planos para a tua vida, ao invés de um vício, faça um plano de uma formação, de união com a tua família, de congregar mais na tua igreja, seja que igreja for, que possamos ter para nós planos para as nossas vidas agradáveis ao Senhor. A tua justificação foi alcançada neste culto, mas isso não é um bilhete para você sair errando. Tenha temor na presença de Deus. Entenda o amor de Deus por você. Entenda que é necessário uma reciprocidade dos favores do Senhor e do bom intento do teu coração. Esta é a palavra que o Senhor nos manda. Esse é o conselho que o Senhor nos desperta. Senhor, mas e a minha causa? E os meus problemas? A palavra do Senhor hoje veio falando de salvação. Mas enquanto nós vivemos nesta terra, aquilo que nós estivermos limitados, o Senhor é poderoso para fazer por nós. Então, os teus problemas, as tuas aflições, que já estão depositadas aos pés do Senhor, o Senhor nos anuncia que Ele tomará conta de nós todos os dias das nossas vidas. Mas, irmãos, festejemos pela justificação do Senhor para as nossas almas neste culto. E que tenhamos a nossa mente voltada ao trono da glória de Deus, buscando agradá-lo todos os dias da nossa existência.
uma mente liberta, uma mente em comunhão com Deus, o Senhor é poderoso para dar muito mais do que intenta os nossos corações. Fiquemos todos debaixo dessa palavra, dessa justificação. Nesta noite, quando você orar, ore pelos teus filhos, pelos teus pais, pela tua família, pela tua irmandade, por aqueles que trabalham com você, que estudam com você, que com você convive. E da tua oração que você acha pequena, leve suas mãos e abençoe a todos. Esta palavra, ela vai entrar por você e alcançará quem você menos espera. E amanhã, glória ao nome santo do Senhor, um grande povo estará reunido pela tua oração, pelo teu testemunho, estará reunido em uma igreja, louvando e glorificando ao nome santo do Senhor. Por esta parte, o nome santo de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Agora vamos juntos, amados irmãos, agradecer por este culto em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez estamos aos teus pés, agora em ato de agradecimento por este culto que foi aberto em memória do teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos pelos hinos que cantamos, pela oração que tu tens nos dado. Senhor, graças te damos pelo bom andamento do culto. Temos certeza, Senhor, que foi agradável, que houve comunhão na vida dos teus filhos, das tuas filhas que receberam esse culto também. Senhor, conforta os corações pelo amor do teu santo nome. E se falta alguma coisa, completa na vida dos pequeninos teus na terra, pelo amor do teu santo nome. Cuida de nós em tudo. Maiormente nós te agradecemos, porque tu mais uma vez mandou a tua santa e bendita palavra. Hoje, Senhor eterno, a tua palavra veio nos justificando na tua presença. Senhor, não tem homem, não tem igreja, não tem liturgia que pode nos afastar do amor que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso tudo nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos. Se erramos em alguma coisa, mais uma vez pedimos as tuas misericórdias renovadas sobre nós. Permita que possamos viver dias felizes, de paz, na tua presença e que possamos ser guiados pelo teu Santo Espírito. É o que te pedimos e rendemos-lhe graças na confiança de alcançar por Jesus Cristo, nosso Senhor, que intercede por nós à tua destra eternamente. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória, glória ao Senhor. Aleluia. Em agradecimento a este culto, amados irmãos, vamos cantar o hino 69. Mas tua
Vamos brilhar, irmãos, vamos brilhar. Quem te julgou, abençoe, mas a justificação veio da parte do trono da glória de Deus. Então vá por esse caminho seu, buscando agradar a Deus. A justificação que nós alcançamos por este culto, por essa palavra, não é um salvo-conduto para agirmos dissolutamente, agirmos e vivermos de maneira vulgar, de maneira reprovável, mas que com esta justificação possamos realinhar os nossos entendimentos para agradar ao Senhor. E no demais, que o Senhor possa derramar sobre nós, sobre as nossas famílias, as bênçãos que vêm do trono da glória de Deus. Recebamos todos, irmãos, a santa paz de Deus, o grato amor do Senhor, e que a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.